Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND dessa quarta-feira. Muito boa noite para você que está em casa ou você que está no trabalho também, né? Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que eu acho que se você, por exemplo, é um pequeno empreendedor ou você também que gosta sempre de novas ideias, né? Vamos falar de inovação. Porque até outro dia eu estava conversando com um empresário e ele disse o seguinte, olha, hoje em dia a gente não procura mais, por exemplo, qualidade total no negócio, porque isso já tem que estar intrínseco, né? Você já precisa nascer com o seu negócio já com qualidade total, senão você fica para trás. Agora, tem duas coisas extremamente importantes que você precisa para o seu negócio crescer e se desenvolver. Primeiro, digitalização, você tem que estar no meio digital. Segundo, é justamente a inovação. Então hoje a gente vai conversar com um jornalista que sabe tudo sobre esse assunto, já entende há alguns anos, né? Trabalha com isso já há alguns anos, escreve direto sobre isso. E ele é fundador também da SC Inova, essa revista aqui que é muito bacana e a gente vai conversar com ele sobre isso. Fabrício Umprier Rodrigues, tudo bem, querido? Como é que você está? Obrigado, Mendonça. Boa noite. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Imagina, aliás, eu quero te agradecer porque a gente estudou junto, né? Somos contemporâneos de jornalismo. Não vamos contar a idade aqui, né? Não vamos contar a idade, não. Faz só o que uns... Não vamos dizer nem quanto tempo faz, porque senão complica. Mas olha, eu quero mostrar para vocês aqui ó, que o Fabrício fundou aqui essa revista SC Inova. E olha só, aqui ele começa falando, né, como florescem os ambientes de inovação aqui em Santa Catarina. E eu queria até te perguntar primeiro, Fabrício, onde é que você começou a se interessar por esse assunto de inovação? Foi ainda lá no jornalismo, no curso de jornalismo ou não? Foi mais ou menos em 2000, quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso. Era sobre os polos tecnológicos na época, né? Era muito menor do que a gente tem hoje, né? Sim. Mas como eu já estava trabalhando aqui na imprensa, né? E não tinha condição de fazer, então fui desmotivado a fazer esse projeto. Desmotivado. Deixei ele na gaveta. Mas assim, para trabalho mesmo, eu comecei a acompanhar o setor de inovação e tecnologia quando eu era assessor de imprensa, ali por 2009. A gente estava atendendo ali o Sapiens Park. E depois eu fui trabalhar, continuei trabalhando, fui para outra agência que era focada em inovação e tecnologia. Ou seja, eu tive aí uma imersão aí desde 14 anos basicamente no setor. E eu sempre gostei muito de ver não só o lado da tecnologia, mas o lado das pessoas, da economia, dos negócios, o que circulava aquilo ali. E ali em 2017... Eu saí da agência onde eu trabalhava para fundar o site SC Inova porque eu tinha uma ideia, eu tinha uma tese. A gente precisa contar o que está acontecendo em Santa Catarina nessa área de inovação e de tecnologia. E não é só a tecnologia, o hardware e o software, também tem a economia criativa, tem toda a questão da inovação, a mentalidade, né, o mindset, como fala-se tanto hoje. Então eu pensei, poxa, a gente tem tanta coisa aqui no estado que eu acho que vale a pena assim, investir num canal de informação, né? Eu já tinha um nome, já tinha um domínio chamado SC Inova. E aí, justamente, eu fui empreender nessa área. Então, já são 5 anos com o site. Tem um portal, né? Tem um portal. Se tornou uma referência, assim, principalmente assim, para o mercado corporativo, né? Muitos profissionais, executivos, investidores, pesquisadores, assim, acompanham o nosso portal. E ele está completando agora 5 anos, nesse segundo semestre. Foi um motivo também para marcar esse período e lançar a revista no Startup Summit, que foi agora no começo do mês. Exato. Aqui no Centro-Sul. Que bacana. Agora, assim, ó, quando você, lá atrás ainda, lá no ano 2000, começou a fazer teu trabalho de conclusão de curso, já era nessa área e tal, você percebia que já lá no ano 2000, quer dizer, já tem 22 anos, né? Agora a gente entregou a idade, não tem jeito. Mas lá, 22 anos atrás, já se falava também muito em inovação, né? Porque no final dos anos 90, eu lembro que se falava já no avanço da tecnologia, que a tecnologia estava andando muito rápido e tal. E, claro, os empreendedores precisavam já se adaptar nesse novo caminho. Você já tinha percebido isso já lá atrás, então? Já. Não era uma coisa muito clara, mas já tinha, porque a gente que se formou ali na Universidade Federal, tinha, por exemplo, a Fundação CERT, ali, né, do lado. Na Rua da Trindade tinha o condomínio da ACAT, das empresas de tecnologia. Tinha, por exemplo, assim, em Florianópolis era a sede operacional, né, da FenaSoft, que era a feira que era feita em São Paulo, Verdade. Então, assim, existia uma conversa, assim, mas, poxa, Florianópolis pode incentivar a sua indústria limpa, a indústria de software, né? E a gente já tinha também outras referências, que era Blumenau, que
foi o primeiro polo de software de Santa Catarina, no final dos anos 60, início dos anos 70, e o Joinville também. Então, naquele momento, comecei a ver onde é que estão nascendo esses polos, né? Nas incubadoras locais, na Softville, em Joinville, no Gene, em Blumenau, aqui Midtech, Celta, ou seja, mas era muito ainda dentro da bolha. Até hoje eu acho que a gente ainda está na bolha. Sim. Mas imagina 20 e poucos anos atrás, Claro, como não era, né? Estava bem começando mesmo, bem no início, né? Mas era algo que realmente, assim, em Florianópolis, por exemplo, onde eu moro, onde eu morava já na época, não se tinha muita indústria, mas se falava, tem algumas empresas aqui, software, etc e tal. Já tinha um conhecimento, assim, de que a cidade caminhava para desenvolver esse setor. Então, a gente hoje vê, por exemplo, esses espaços de coworking também, que são espaços para inovação, né? Sim. Ali você encontra com as pessoas para pensar. Trocar ideias. Mas tem uma coisa interessante que eu queria até ver o que você pensa sobre isso. Inovação, inovar, não depende só de tecnologia. Não é isso. Para você, o que é inovação? Inovação é aqui, ó. É você conhecer, você estudar e você tentar fazer de uma forma diferente, mas esse diferente vem muito de você mesmo, né? Por exemplo, até pode parecer paradoxal, mas, por exemplo, lançar uma revista em 2022 no auge da digitalização pode parecer um retrocesso, mas, na verdade, pode ser uma contra-inovação, né? Pode ser o outro lado. Por quê? Porque hoje está indo tudo tão no digital que parece que falta um material físico para contar as histórias, né? E ao mesmo tempo, lá atrás, em 2000, 2001, quando fiz meus primeiros sites ainda, nos sites de cultura, etc e tal, era ainda muito o analógico. Aquilo, digamos assim, poderia ter sido uma inovação. Fazer um site em 2001, por exemplo, era uma inovação. Hoje, na verdade, não é uma inovação você lançar uma revista impressa, não é na era da digitalização, mas ao mesmo tempo é algo que eu percebi quando eu lancei que as pessoas gostaram, se sentiram, poxa, que legal, né? Então, na verdade, é uma forma de você atender uma demanda do mercado, você criar uma demanda a partir de algo que realmente você vê, faz falta isso. Então, a inovação muitas vezes não é nada revolucionário, ela pode ser uma inovação incremental, né? Tem dois tipos de inovação, né? A inovação disruptiva, quando você vê, por exemplo, todos esses aparelhos, que tipo um iPhone, né, um smartphone. Aí a gente pensa em Elon Musk. Elon Musk, né? Exatamente, assim, enfim. E é uma inovação disruptiva, mas também tem as inovações incrementais, né? São aquelas simples, né? São pequenas mudanças de chave que fazem você mudar. Então, assim, a inovação é você ter que entender o processo, entender o mercado, o teu redor, e você vai ter que testar. Nesse teste, você vai ver se realmente a ideia para em pé ou não para em pé. Né? Então foi mais ou menos como eu, por exemplo, comecei a ideia de um site. Um site não tem nada de inovador, mas a tese por trás dele pode ser inovadora. Hoje o SC9 é o principal e o único portal que fala exclusivamente de inovação, tecnologia e novos negócios empreendedores em Santa Catarina. Puxa. Muita gente pergunta, mas não tem de outras regiões, muita gente me manda a pauta de outros lugares, mas a tese é Santa Catarina. Por quê? Porque eu acredito que aqui é um estado que está se fortalecendo, está atraindo capital, está atraindo pessoas em cima desse grande guarda-chuva que é a inovação, os processos criativos. A gente tem muito ainda para caminhar, principalmente nos processos criativos, na economia criativa, levar a inovação para o turismo, levar a inovação para o setor público, enfim, para várias outras áreas. Mas assim, a base, o core, o coração, como muita gente diz também, está nisso, está na mentalidade, né? Eu vou estudar esse processo, eu vou rever como eu posso fazer melhor ou mais barato, ou de uma forma, né, mais inteligente, enfim. Levar para o mercado, testar, se eu tenho clientes, está validado, eu criei uma inovação. E quando você fala de inovação, então, em Santa Catarina, que é um ambiente bastante propício para isso, né? A gente sabe que Santa Catarina é um estado diferenciado dos demais, né? Não só pelas qualidades e potencialidades que o estado tem, pelos produtos diversificados e tal, mas também pelo capital humano, né? A gente tem muitas pessoas que estão nessa onda de inovação e tudo mais. Só que está vindo muita gente de fora também para tentar se desenvolver nesse meio, porque Santa Catarina parece que abre mais espaço para essa questão da inovação. Você percebe isso também? Percebo muito isso. Porque Santa Catarina ela tem uma característica meio sui generis com relação a qualquer outro estado do Brasil, porque, no geral, quando a gente pensa em qualquer estado, a gente pensa a capital e o interior.
Capital com 4 ou 5 vezes maior do que qualquer outra cidade do interior. Então tem muita concentração. Santa Catarina nunca foi assim, né? Porque a nossa maior cidade é Joinville, mas a capital é Florianópolis. Sim. E tem polos muito fortes, enfim, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Lages, Tubarão, enfim. Jaraguá do Sul, enfim. Então o que acontece? Santa Catarina ela acaba tendo uma característica de muito potencial regional. E tem muita, por exemplo, a agroindústria no Oeste precisa de muita inovação intensiva, tecnologia intensiva. Então, vai muita ideia, muita necessidade de inovação tecnológica para a cadeia do agro lá. Né? Blumenau, que começou sua cadeia de software digitalizando operações do mercado têxtil, né? Joinville, por exemplo, também está entrando muito para o seu potencial metal mecânico para desenvolver a indústria 4.0. Florianópolis hoje olha para o turismo, ou seja, então, se eu, por exemplo, sou um desenvolvedor, eu sou um cara que trabalha, por exemplo, na área de indústria em São Paulo, existe uma grande oportunidade para ir para Joinville, por exemplo, ou a região ao redor. Se eu, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de trabalhar com a área mais de software, mais enfim, de turismo, etc., eu tenho Florianópolis o grande Florianópolis como uma possibilidade disso, né? Blumenau, quantas empresas de fora foram para Blumenau, né? Abrindo milhares de postos de trabalho e precisa de gente para isso, né? Então, assim, se criou hoje uma demanda por talentos, por formação de pessoas, né? E, ao mesmo tempo, também existe uma demanda muito forte por formação de empreendedores, né? Tem um evento muito bacana que é o chamado Startup Weekend, que nesse final de semana vai acontecer em São José, que o estado de Santa Catarina é o que mais recebe Startup Weekends no Brasil. São 23 cidades, né, que recebem uma maratona de inovação que começa na sexta-feira. Pessoas que não se conhecem, digamos vamos lá, vai todo o pessoal aqui. De repente, vamos desenvolver uma ideia. É só uma ideia, não é uma empresa, né? Mas só uma ideia. Até o domingo, você desenvolveu a ideia, você validou essa ideia com o público, você conversou com pessoas para ver se elas comprariam essa ideia e você tem que defender a tua ideia perante uma banca de empreendedores, de pessoas que conhecem o mercado. Isso te dá uma capacidade de, se eu quiser empreender, eu saber pelo menos por onde começar, o que não fazer, que é fantástico. E dali surgem, não só empresas, mas surgem pessoas que inovam nas suas empresas, os intraempreendedores, né? Cria-se uma cultura de se virar, né? O Civiration, né? Muito interessante. E em Santa Catarina, esse ano, vão ter 30 edições. Vai ter em Luzerna, vai ter em São Miguel do Oeste, se não me engano, vai ter em Criciúma, Araranguá, Florianópolis, enfim. E algumas edições são temáticas, né? Para a indústria, para o agronegócio. Ou seja, quando você tem essa massa crítica de pessoas pensando como desenvolver processos, produtos e, enfim, você tem algo que não tem de forma tão disseminada em outros estados. Isso acontece por quê? Porque parece que o DNA da inovação parece que já pingou, já está ali, aqui, né? Já picou. Os empreendedores. Mas você acha que as empresas daqui, por exemplo, a grande maioria, não só empresas assim, de tecnologia, né? Mas você percebe que essas empresas elas abrem espaço dentro da sua estrutura, por exemplo, né? Dentro do seu prédio, vamos supor, espaço para realmente se inovar, ou ainda tem empresas que estão ainda engatinhando nisso e não tem ainda essa mentalidade de crescimento, de inovação? Tem vários estágios, né? Algumas, com certeza, né? Outras estão começando e, assim, principalmente, Mendonça, muitas entenderam que se eu não fizer isso, eu tô lascado. Né? Tô lascado. Exato. Né? Então, assim, até há alguns anos, era comum, às vezes, algumas empresas grandes, até da área de software, não deixar o pessoal usar o e-mail na hora do almoço. Exato. Usar redes sociais, né? Porque lá é questão de controle, né? Só que, na verdade, se você hoje trabalha com inovação, se você quer ter um profissional qualificado e bom, cara, você tem que ser mais aberto, né? Claro. Então, o que acontece hoje? As empresas começam a entender, a investir, às vezes, em programas de inovação aberta, né? Hoje tem vários programas de inovação aberta aqui em Santa Catarina, né? Por exemplo, o Link Lab da CAT é um deles, foi um dos principais. Sim. Mais de 30 empresas vão lá para o quê? Para conhecer processos de inovação aberta, se conectar com startups, pensar o que ela pode resolver dores dela de mercado com essas startups. E isso, digamos assim, se dissemina pela organização. Claro que tem empresas que estão muito avançadas, tem outras que estão em estágio intermediário e que umas nem começaram. Mas assim, eu acho que grandes empresas do estado, assim, as corporates, né? Muitas delas entenderam, a gente pelo menos tem que começar. Então eu acho que isso é algo que leva a onda inteira. Se os grandes trazem essa onda, menores e outros
vão ter que ir atrás também. E o que você acha que a empresa precisa ter dentro da sua estrutura física mesmo para poder permitir essa inovação, permitir que os funcionários, os colaboradores consigam realmente se engajar, porque até quando você se acha mais importante dentro da empresa, quer dizer, quando você vê que é valorizado, que as suas ideias são aceitas e tal, você melhora tudo, né? Produtividade e tudo mais, engajamento na empresa. O que você acha que precisa ter dentro da empresa, então, para poder ter esse espaço de inovação? É até curioso, Alexandre, porque às vezes não precisa ter nada. Você precisa ter uma mentalidade a favor da inovação. Né? Não precisa criar lá uma sala igual ao Google, por exemplo. Não precisa. É legal, é bacana. O pessoal vai tirar foto, vai mostrar para a família, vai convidar. É legal, bacana, mas muitas vezes não precisa. Porque o que acontece desses processos de inovação aberta? As pessoas, elas criam seus labs de inovação, às vezes fora da empresa, e levam os executivos, os gerentes, o pessoal, né, nível médio, coordenadores, assim, ó, vamos pensar fora da caixa. Na verdade, vamos pensar fora de casa. Sim. Né? Mas isso pode ser replicado depois e ser trazido assim, para casa. Eu conheço várias empresas, até já conheci vários cases de empresas que fizeram isso. Não, a gente vai pensar fora de casa, vamos criar essa cultura e vamos trazer para dentro de casa. E assim, desde a pandemia, com home office, coisa e tal, as pessoas hoje realmente não precisam mais ter um espaço físico dentro. Elas podem ter. Seria legal se tivesse, mas isso não é mandatório. Né? A importância é o líder, ou o CEO, ou CIO, que é o diretor de inovação, ou até mesmo os funcionários, sabendo que, poxa, a gente quer pensar coisas novas, né? O grande problema, às vezes, dos ambientes de trabalho é que você tem uma ideia, a ideia não se aplica, não é aplicada, ou você não tem nem condição de tentar aplicar. E outra coisa muito importante é você entender, ter a tolerância, às vezes, ao erro, porque você só vai acertar errando. Né? Claro. Você só vai... Às vezes você pode acertar de primeira, mas numa segunda vez talvez não aconteça. E às vezes a empresa não deixa, né? Não deixa. O colaborador fazer, porque errou agora. Não, então para, porque não vai dar certo. Então, assim, o que eu posso ter, por exemplo, até reservar um recurso mínimo que seja para o pessoal, assim, co-criar. Né? O que a gente tem de problema? E co-criar em cima dos problemas. Né? A empresa, por exemplo, reduziu as vendas. O que a gente pode fazer? Né? Vamos pensar fazer um hackathon. O que é um hackathon? É uma maratona de hacks, de dicas, de ideias. Né? Como o Startup Weekend. As pessoas podem ter essa mentalidade dentro de suas empresas, testar, validar e, a partir disso, criar novos produtos, novos serviços, e aí elas inovam. Essa é a qualidade total que você tinha comentado no começo do programa, é isso. A qualidade total é um funcionário, um colaborador ativo e satisfeito, um produto lançado para o mercado e resultados no fim das contas, né? Que é o que paga. E você acha que hoje está faltando ainda profissionais, talentos profissionais inovadores? Como é que a gente se torna um profissional? Falta, Mendonça, falta muito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não é estimulado a inovar. Assim, ainda mais Acho que nem na faculdade, né? Não, muito pelo contrário. A gente é estimulado a responder o que o professor quer. Exato. Muitas vezes, né? E se o professor se você responde uma coisa diferente com outra visão, às vezes tu tira uma nota menor. Exato. Né? Em concurso público, assim, também. Então, assim, o que acontece? A inovação, ela surge da inquietude. Né? Eu, por exemplo, eu comecei na faculdade, eu mal sabia operar computador no meio dos anos 90. Acho que ninguém, né? Pouca gente sabia, né? Eu também. Porque não tinha também computador naquela época. Eu saí fazendo um site, ou seja, eu fui curioso, eu aprendi. Alguns professores me ajudaram muito nisso. Sim. Né? Mas, assim, sempre o interesse, assim, sabe? Então, para você... falta profissionais, e os que estão aí precisam também se estimular ou serem estimulados a testar, a validar, enfim. Realmente, de novo, mentalidade. Mentalidade da mudança, tolerância ao erro, e vamos ver o que dá. É um pouco disso. Acho que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre esses investimentos que estão vindo muito, né, nessa área da inovação. Acho que é bacana a gente falar disso. E vamos falar mais como que a gente pode se tornar, no nosso dia a dia, né, mais inovadores. Até na nossa própria vida, né, a gente consegue fazer isso. A gente volta daqui a pouquinho, então, aqui no nosso Conexão ND, hoje com Fabrício Rodrigues, que é o cara expert aqui em inovação. A gente volta já já. Estamos de volta, o nosso Conexão ND de hoje está falando de inovação, como você pode transformar o seu negócio, por exemplo, a sua pequena empresa ou mesmo a sua média, grande empresa, numa empresa mais produtiva e mais inovadora, né?
Estamos aqui então com o nosso querido Fabrício Rodrigues, que é o fundador aqui da SC Inova. Aliás, Fabrício, a gente estava falando aqui agora já nos bastidores, né? No comercial. Você tem aqui a matéria de capa, como floresce os ambientes de inovação em Santa Catarina. E a gente tem aqui um exemplo, né? Pereirinha vai mostrar aqui agora para a gente também. Esse exemplo que fica ali na SC 401, que é um lugar extremamente agradável, bacana. Ali você tem o café, você tem os restaurantes também e os ambientes de inovação, né? Isso é uma tendência daqui para frente ou como é que você vê esses espaços, como é que florescem esses espaços de inovação? Mendonça, sim, essa é uma tendência, porque, que nem eu falei no outro bloco, você tem que testar e validar uma ideia. Se as pessoas compram, se elas aderem àquele projeto, àquela ideia, então ela é válida, ou seja, aquilo se torna uma tendência. Antigamente, assim, quando se pensava em parque tecnológico, né, como se falava antigamente, não existia nem startup, eram empresas de base tecnológica, se pensava num caixotão, né? Às vezes afastado da cidade, né, onde as empresas vão lá para trabalhar, etc. e tal, e voltavam para casa. Isso foi muito comum nos Estados Unidos, o Vale do Silício começou assim, né? Aí depois começou a ter em algumas regiões, em Barcelona, em Boston, distritos de inovação, ou seja, mais conectados à realidade das cidades para também melhorar a mobilidade, etc. e tal. O que a gente tem percebido aqui em Santa Catarina, até nesse caso que você falou, nesse exemplo, é que quanto mais próximo da centralidade, melhor. Mas não é só isso. Se você tiver só empresas de inovação de tecnologia, você só vai ter gente falando o mesmo assunto e indo fazer a mesma coisa sempre. Se você bota um restaurante, se você bota uma escola, se você bota serviços, né, se você bota uma agência de marketing, se bota um escritório de advocacia, de contabilidade, ao redor você tem uma vida. Né? E cria um ambiente já completo. E daí a pessoa que está trabalhando na empresa de tecnologia conversa com a pessoa, né? Convida, eu até falei nesse negócio de florescem, porque nesse específico ambiente onde foi criado isso, era um garden center, né? Era um espaço de flores, enfim. Isso, floricultura. Era primavera, né? ali. Era primavera. Enfim. Então floresceu. Ali floresceu um ambiente que hoje se tornou referência e muitos outros locais, mesmo em regiões que talvez não sejam tão próximas do centro, eles estão criando esse mesmo modelo. Aqui tem que ser um lugar para você passar o teu dia, vir com o final de semana com as crianças, né, convidar os amigos, trazer os amigos de fora, ou seja, isso acaba sendo um cartão de visita para quem vem e diz, olha que lugar legal onde eu trabalho, olha que lugar legal onde eu moro, né? Então hoje se tornar isso, assim, sabe? A inovação, todas as empresas do futuro, não sei o que digo, né? Todas as empresas do futuro serão empresas de tecnologia, porque elas vão precisar ter, nem se falou, digitalização, né? Precisa ter o digital como base, né? Eu vou ter uma empresa que vende remédio, eu vou ter uma empresa que vende planta, eu vou ter uma empresa que vende informação, mas eu vou precisar chegar nos meus consumidores de uma forma digital. Então, de certa forma, eu preciso de uma base tecnológica para existir, né? Então, a inovação é o que vai justamente manter, e eu preciso ter isso vivo, eu preciso ter ambientes legais, eu preciso, sabe, você pode também fazer isso em casa. Quantas empresas hoje, Florianópolis permite que você hoje tenha uma empresa em casa, mas nada se compara a esse poder de conexão, o choque de ideias. Aí é que tá, porque hoje em dia as pessoas falam assim, muito assim, principalmente os gurus de sucesso, felicidade e tal, eles dizem que quando você precisa ou deseja, né, realizar um sonho, realizar um projeto, ou mesmo montar uma empresa, que não deixa de ser um sonho, né, você precisa estar junto com pessoas interessantes, você precisa trocar essa ideia. É esse o ambiente, né, que você precisa criar. É exatamente isso. Você precisa ouvir pessoas com ideias diferentes das suas, para ter esse choque. Você precisa trocar informações até com questões de gerações. Se você tem 50 anos, conversa com uma pessoa de 20. Se você tem 30, conversa com uma pessoa de 15. E assim vai. Por quê? Porque as visões, ainda mais porque hoje todo mundo fala que a geração, os millennials tal, e a geração Z, são os consumidores do futuro, então qualquer coisa que você vai fazer hoje, tu vai vender para esses caras depois, né? Ou vai conversar com eles. Ou seja, eu tive isso também numa experiência profissional, uma equipe de cada um com uma idade diferente, com visões diferentes que se complementavam, né? Isso no esporte também é muito comum. E serve para a vida, serve para o profissional e serve para o esporte também. Você conversar com pessoas com ideias diferentes, vivências diferentes, origens diferentes, né? Eu acho que Florianópolis vai ganhar ainda muito mais, e Santa Catarina vai ganhar muito mais quando mais gente de fora do Brasil vier para cá também. Já está acontecendo. Já está acontecendo bastante. Mas a gente precisa muito ter essas, né? Eu acho que isso vai trazer uma riqueza muito maior do que a gente já tem.
E eu acho que também, como até uma matéria que você tem aqui, ó, como os centros de inovação chegaram ao interior de Santa Catarina, porque não é mais só capital aqui, né? Justamente. Vamos mostrar essa matéria. Justamente. Aqui, bem bacana. E isso é resultado até de um projeto do governo do estado em 2014, 2015, inspirado no modelo de Barcelona. Né? Como a gente até comentou, Santa Catarina tem vários polos regionais. Então a ideia era criar centros de inovação regional para que não ficasse só Florianópolis, Joinville e Blumenau à frente dos outros. Né? Você pode desenvolver isso em Lages, você pode desenvolver isso em Videira, Sim. em Tubarão, ou seja, todo o estado, Jaraguá do Sul, enfim. Então isso acabou ser, primeiro foi uma iniciativa pública, mas que se uniu a outras iniciativas privadas. Florianópolis hoje tem uma rede de centros de inovação que são centros de inovação privados. Né? Em Joinville tem o Agora Tech Park, que é um projeto privado também, dentro de um grande parque industrial, que também está ligado a isso. Ou seja, essa rede de inovação pega tanto iniciativas públicas quanto iniciativas privadas. E criou-se uma governança, né, entre todos esses centros para alinhar projetos, para compartilhar projetos, né? Ou seja, se você hoje vai para Chapecó tem 3 centros de inovação, um ligado à universidade e 2 ligados ao setor privado, né? Tubarão e Criciúma estão criando agora, Joinville tem um grande lá, mas também tem as universidades que também têm seus parques. Blumenau criou o centro de inovação público, já está criando um segundo, né? Florianópolis tem uma miríade aí de ambientes. Então é isso, assim, São José também tem um espaço, ou seja, o interior aqui tem uma qualificação de espaços de inovação que realmente é diferente com relação ao resto do Brasil e isso chama atenção. Sem dúvida. Agora, uma coisa que também chama atenção é a questão de investimentos, né, para essa área de tecnologia e de inovação. Como é que você vê isso vindo agora nesses, que já não é mais futuro, né? A gente fala sempre de futuro, mas já é o presente, né? Bom, quando a gente fala em inovação, a gente vê pessoas interessadas em apostar naquilo, né, os investidores. Santa Catarina tem, se a gente for perceber hoje entre as startups unicórnio, aquelas startups que valem mais de $1 bilhão, né, o valor de mercado, a gente não tem nenhuma. Sim. Mas não acho que isso seja um problema. Porque o que acontece? As empresas daqui, a gente tem muita empresa, são 13 mil empresas de base tecnológica em Santa Catarina. 13 mil já? 13 mil, 13 mil, quase 13 mil, se não estiver errado. Há 8 anos eram 6 mil. Puxa, Ou seja, mais do que dobrou já. Dobrou em período de menos de uma década. Verdade. Né? Muitas dessas empresas, elas criam... Santa Catarina ela se notabilizou por criar empresas de software corporativos, que não são usados por nós consumidores, mas por empresas. Esses projetos não é, por exemplo, aplicativo de pedir comida, aplicativo de pedir transporte, não. Não, são geralmente aplicativos que outras empresas usam e facilitam seus negócios. Né? Essas empresas chamam menos atenção e demandam menos capital do que essas outras empresas de aplicativo B2C, né, para o consumidor final. Sim. Ou seja, vai ser difícil criar uma empresa de $1 bilhão nesse modelo. Por outro lado, essas empresas que nascem aqui, elas nascem dentro de uma estrutura de governança e de mentorias, né, muito forte. Essas empresas dificilmente quebram. Eu estava vendo até esses dias, essa semana teve o MidTech, que é a incubadora da CAT, fez 24 anos, e nos últimos 5 anos, de 100 empresas que começaram lá, 93 ainda vivem. Né? Olha. No Celta, algo parecido também, né? Incubadora da CERT. Então, assim, e a média do Brasil é o contrário. Em 5 anos, metade das empresas quebram, né? Não se viram. Ou seja, aqui se criou uma base que faz com que as empresas se sustentem e muitas delas acabam recebendo investimentos pelo caminho e depois acabam sendo vendidas para outros grupos. Tem um caso na revista de uma empresa de logística que começou em 2019, dentro de um laboratório de inovação. Ela começou a testar um software de logística junto com grandes empresas que também faziam parte desse laboratório de inovação, empresas grandes que apostaram nesse laboratório de inovação. Essa startup validou o seu modelo e em 2 anos e meio de existência, ela captou 2 rodadas de investimento de alguns milhões. Não foi um grande investimento, mas é um bom investimento. Claro. E foi vendida para um grande grupo do Paraná, o Grupo Boticário. Olha só. Olha que história maluca. E tem muitas histórias disso, cara. Tem muitas histórias disso. Então, assim, até no começo da revista eu fiz um balanço dos principais investimentos que aconteceram em startups de Santa Catarina e vendas de startups de Santa Catarina que foram vendidas para outros grupos, né? Então, assim, eu acho que se tivesse o triplo de capital de investimentos para cá,
teria condição de investir, porque tem muita empresa demandando capital, muita empresa... E essas empresas, quando elas recebem esse capital, elas fazem o quê? Contratam. Né? Contratam pessoas, investem em mídia, em marketing, em um monte de coisa, em canais de venda, né? Ou seja, é algo que cresce o bolo. Né? Faz a economia girar. Faz a economia girar. Né? Exato. E recentemente vocês podem perceber, quantas startups aí do Brasil estão demitindo, são aquelas que receberam uma porrada de dinheiro, queimaram dinheiro e assim, e hoje estão tendo que se adaptar a uma outra realidade. Isso raramente, assim, pouquíssimos casos em Santa Catarina aconteceu. Porque a gente não levantou muito dinheiro, mas o dinheiro que veio foi bem investido. Não se queimou dinheiro à toa aqui. Entendi. Né? Entendi. Então, ou seja, não precisou ter tantas demissões. Tem um caso ou outro ali, mas no geral, e isso é engraçado, que lembra muito a história da economia catarinense do século XX. De pequenas empresas, né, que foram se tornando grandes, né, e não são empresas que já chegaram gigantescas, elas foram... Então, hoje o mercado de tecnologia, de certa forma, replica o modelo mental das empresas catarinenses do século XX. Que vão se consolidando aos poucos. Né? Exatamente. Vai criando uma base sólida para poder se sustentar. De repente, você vai ter uma empresa gigantesca, você vai ter umas 4 ou 5 são portentos de mercado, mas ali na base, várias outras que geram emprego, né, que geram recursos para o município, para o estado, enfim. Sim. E como é que você acha, por exemplo, o acesso a esses investidores, por exemplo? Porque tem, às vezes, boas ideias, bons empreendedores que têm uma ideia inovadora e tal, mas muitas vezes eles não têm acesso e até não sabem onde procurar ou como ter acesso a isso. Você tem noção de como é que já falaram sobre isso? Sim, muito. E o que acontece? A gente tem hoje uma cadeia, uma escadinha, né, com relação ao capital. O que acontece? Primeira coisa, você tem que saber como monta uma empresa, né? Ter uma ideia. E muitas dessas ideias, como eu te falei, às vezes nascem, por exemplo, nesses Startup Weekends ou nesses hackathons, né? Essas maratonas. Beleza, eu tenho uma ideia, tenho um grupo de pessoas ali, uns sócios e tal. O que você faz? Você começa a procurar, e hoje tem muitos programas. O próprio Sebrae tem muitos programas, tipo Capital Empreendedor, a CAT tem a Rede de Investidores Anjo, por exemplo, em Joinville tem o grupo... o grupo de investimentos, que agora me fugiu o nome à cabeça. Bem, não tem problema. Em Blumenau tem o SC Angels, que são empresas que fazem... Join VC, em Joinville é o Join VC. São empresas que procuram empreendedores para dar o primeiro cheque. No geral, o que acontece? Quando eu monto uma empresa, o primeiro cheque, o primeiro investimento, geralmente é da família dos amigos, né? Ou de pessoas que apostam na ideia. Próximas bota lá, ali, né? Próximas, né? Sim. Passou essa fase, eu vou precisar de um cheque um pouquinho maior, né? Vamos dizer aí da faixa aí dos 80 mil a 300 mil, né? Aí já tem esses grupos, né? Que tem muita gente. E outra coisa, está se criando informalmente, uma escola de formação de investidores anjo. Opa! Né? Porque, você aposta numa empresa, você bota uma grana ali, de repente ela vale 5 vezes mais, né? Se a empresa é bem gerida, você tem um grande investimento. Sim. Né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que tem muitos empreendedores buscando capital, também tem investidores querendo entender como é que eu posso também ter oportunidades investindo nesse pessoal. Então, assim, você começa buscando um investimento interno, né? Se aquilo validou, você busca um investimento um pouquinho maior e assim sucessivamente, né? Um investimento série A, que já é na faixa de 1 milhão para cima e tal. Mas aí você, por que as pessoas vão investir em ti? Porque você tem que ter receita, você tem que ter um time bom, né? Uma equipe legal, e você tem que saber para onde é que você vai. Ninguém vai botar o dinheiro ali, que bonito, beleza. O que você quer? Onde é que você vai chegar com esse dinheiro? O que você pretende daqui a 3 anos? E, enfim, como é que a gente vai resolver isso? E aí, muitas vezes, outras empresas maiores acabam, de repente, comprando o teu negócio. Isso é muito comum. Sim, com certeza. É uma cadeia que já existe. Agora, assim, é uma coisa muito interessante, eu estava vendo aqui no início aqui da tua revista, da SC Inova, tem aqui o público e tal, então vocês já estão em 5 anos de atividade, né? Mais de 1 milhão de leitores. Aqui tem um perfil de público também. A maioria o que é? São de 25 a 34 anos? A grande parte, 3/4, entre 25 e 44 anos. Exato. 40% mais os 27% aqui, né? De 35 a 44 anos. 1.500 matérias, artigos, entrevistas, 30 mil seguidores, assinantes nas redes sociais e newsletter. Agora, qual é o teu sonho? Falando agora do teu empreendimento, né? Que é a SC Inova. Qual é o teu grande sonho? Onde é que você quer chegar com a revista? Cara, basicamente, assim, eu quero crescer junto com o Estado. Porque eu sempre brincava que, não só eu, né? Muita gente falava que até alguns anos
Santa Catarina era o 0 da 101, porque a gente não tinha, assim, sempre tinha estados maiores, né? Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então a gente, Santa Catarina, sempre ficava um estado pequeno, assim, que não era muito reconhecido. Quando eu criei o S100 Inova, justamente assim, eu acho que o mercado de inovação e tecnologia é a bola da vez para Santa Catarina ser visto como um estado diferenciado e inovador, né? Então, assim, claro que eu quero crescer, eu quero ter multiplataforma, né? Tem um espaço muito grande aí para crescer, assim, em outras mídias, né? A revista Ideia agora, ela se consolidar semestralmente e ser como se fosse um panorama do estado. E essa revista tem distribuição gratuita nos centros de inovação. Né? Eu já ia perguntar isso, onde é que ela é distribuída? Ela está sendo distribuída agora em centros de inovação, né? No estado, a gente vai estar fazendo essa distribuição agora, em eventos também de inovação, né? E o objetivo dela ela ser um panorama, né? Meio de ano e início de ano, né? O que aconteceu no estado, porque vem muita gente de fora, Santa Catarina recebe muitos visitantes, né, corporativos, então é uma forma também eu quero, na verdade, o meu sonho é contribuir com essa ideia, é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui hoje, né, Mendonça? Falar um pouco sobre como inovar, influenciar de alguma forma pessoas que estão longe, às vezes, né, pessoas às vezes carentes, que assim, poxa, eu queria ter uma outra oportunidade de vida. Tem programas para formação de profissionais em tecnologia que precisa muito, né, em todas as áreas. Então, meu sonho é crescer junto com o Estado. Quando a onda sobe para um, sobe para todos, como costumam dizer, né? Exatamente. E eu quero fazer parte dessa. Que bacana, dessa até maré. porque a revista que tem várias histórias, né? Faz essas conexões também, né? Entre uma coisa e outra. E, claro, tem a questão da inspiração, que eu acho que é isso que você busca também, né? Eu, como jornalista, gosto de contar histórias. Essas histórias, dentro de uma plataforma, ela gera conexão, porque as pessoas se veem, e dessa conexão as pessoas conversam e se inspiram. E se retroalimenta, porque inspiração gera novas histórias e assim por diante. Que legal. Olha, muito bacana rever, né, o amigo aqui, o colega. Igualmente, cara. De profissão já de tanto tempo, né? E fazendo um trabalho tão bacana que é a S100 Inova, com tantas matérias bacanas. Tem colunistas também aqui, né? O site tem colunistas. Vários colunistas. Estamos ampliando também, a gente fala sobre vários assuntos, ambientes de inovação, cidades inteligentes, cultura digital, investimentos em empresas de tecnologia, enfim, é bem amplo e super segmentado. Quem gosta do tema vai ter muito para se divertir. É verdade. Valeu. Fabrício Rodrigues, muito obrigado pela tua participação aqui hoje no nosso Conexão ND, falando de inovação, né? E um pouquinho da vida também, porque a nossa vida a gente tem que estar inovando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Maravilha, Fabrício. Valeu. Grande abraço, sucesso aqui na S100 Inova. E para você um grande abraço também, ótima noite. Semana que vem a gente está de volta no Conexão ND. Até lá.